este aqui é o vídeo histórico, viu? Do nosso primeiro encontro. Aqui os anfitriões e parentes e amigos. Olha ali, ó, quanta gente bonita, tá vendo? Olha, tem um lanchinho. Muito bem. Louvado seja o Eterno. Olha, quem não estiver se vendo aqui, ó, diga, tá todo mundo se vendo. Olha aqui, olha. Muito bem. E teve o pessoal que participou à distância, porque esse primeiro momento a gente gravou, que era uma reunião de planejamento, registrando. Deus abençoe a todos e ele seja sempre louvado. Amém. 19h47. Em tese, teríamos terminado o lanchinho. Ela se surpreendeu, né, com o lanche no começo, que é sempre no final. Mas a ideia é a simplicidade de um lanche para a pessoa se organizar. Coloquei o cronograma e antes disso aí a gente vai fazer a nossa oração. Pedir para o pastor Delmedes fazer a oração para a gente começar. Ora, agradecendo o lanche e o momento aqui. Amém. Então, qual é a ideia? A ideia é que o momento seja o mais leve possível, mais descontraído, mais informal, para que as pessoas tenham espaço para se conhecer melhor e sentir-se bem no pequeno grupo. Porque vocês sabem que na igreja, 200 pessoas, 300 juntas, não dá para conhecer ninguém e ter uma comunhão, né? Quando eu fiz aquele levantamento de espaço, eu vi gente constrangida, não, porque aqui não cabe muita gente, não sei o quê. Outros dizendo que cabia 15, 20, teve gente que disse que cabia 25. Bem apertadinho, mas já botamos um bocado assim. Eu perguntei se era de um pé só, mas não, tranquilo, sentadinho, cabe 25. Aí qual é a ideia, a reflexão? 25 pessoas já não é pequeno grupo. E o objetivo de se conhecer já é frustrado, né? E em se tratando de estudo bíblico, às vezes as pessoas querem falar um pouco mais, tem dúvida. Na igreja, na multidão, a gente fica com o constrangimento de dizer as coisas, né? E a ideia do grupo de homens e mulheres, qual é? Vários grupos. E grupos pequenos mesmo, de 4, de 3. Então, na sua casa tem 2 pessoas. Ok. Vai mais 2, 4 pessoas para discutir a Bíblia, não é uma coisa tão maravilhosa? Chama um vizinho, ele não encontra uma multidão e fica perdido. Então, quanto menor, melhor para crescer. Convivendo com 300 pessoas, você não cresce. Não cresce. A quantidade de pessoas pode aumentar, mas a pessoa que está ali não cresce. Então, o pequeno grupo é para crescer as pessoas. E, naturalmente, pode ser que cresça a quantidade de pessoas que se reúnam. Esse rascunho que eu coloquei é para vocês terem uma ideia de como pode ser o encontro. Então, o lanchinho, para começar, para o povo se acalmar. Apresentações das expectativas. Como assim? Estamos aqui, olha, primeiro momento, você chegou aqui hoje, o que é que você espera que você busque? Ele vai dizer ou não vai dizer, mas a gente abre para as pessoas falarem o que estão esperando para aquele momento. E quando já é um grupo que se reúne, é o momento de botar em dia o papo, dizer, olha, aconteceu isso comigo hoje, rapaz, eu quero um momento, quero falar isso e tal, já tem uma ideia. 15 minutos dá para a pessoa fazer esse nivelamento. É só ter disciplina. Com 20 pessoas dá? Não. Com 4, dá demais. 5, dá. Aí você cria intimidade. Em 40 minutos dá demais para fazer um estudo. Então, quem vai dirigir o estudo vai pensar se vai falar, se vai trazer uma dinâmica, se vai trazer um questionário que solta antes para responder na hora, como é que foi. Mas 40 minutos dá demais para fazer o estudo. E num pequeno grupo, todo mundo pode participar. Depois dos 40 minutos de estudo, referencial aqui 15 minutos de oração. Para que isso? Os agradecimentos do grupo, os pedidos em favor de alguém. Então a gente gasta ali um tempo para saber os pedidos e fazer a oração. Alguém faz a oração em favor de todos os pedidos.
E aí eu botei 5 minutinhos para você se organizar numa coisa que passa do tempo. 5 minutos de flexibilidade. Veja, em 1h30 dá para fazer muita coisa, ninguém cansa e fica com gosto de quero mais. Ah, foi bom demais. Não, é bom demais se terminar na hora. É bom demais se terminar na hora. Porque eu me empolguei, foi muito. Empolgue, se pare na hora. Porque senão, não tem hora para acabar. Eu não posso ir para não vou para um lugar que não tem hora para acabar. Tem que ter começo, meio e fim. 7h30 é um horário bom para dar tempo do povo chegar. Considerando nós adultos, 21 horas não é tarde para estar voltando para casa. Para participar do grupo, casado, solteiro, o que for. Jovem é um grupo que está ali. Você vai chamar para sua casa quem você vê. Tá? Então, um detalhe, vai chamar para sua casa quem você vê que é na sua casa. Olha só. Não se preocupe em chamar uma multidão para sua casa, senão você está acabando com o trabalho. Chamei a minha rua todinha para ver quem vem. E vem todo mundo, já pensou? Eu torço para não vir. Chamei uma pessoa, confirmei com essa pessoa, espero que ela venha. Ela veio, graças a Deus. Ela não veio, eu fiz o trabalho certo. Chamei outra pessoa, desejei que viesse, confirmei, veio. Beleza, não veio, eu fiz o trabalho certo. E vai chamando. Aí quando um foi, ele foi, eu nem fui, que vergonha. Ele foi, eu nem fui, que vergonha. Não chama a multidão, porque você vai explodir a casa e acaba que não consegue. Não dá para todo mundo participar e a história de ter intimidade vai embora. É um trabalho bem de ir aos pouquinhos. Quer convidar uma multidão? Chama para a igreja. Agora, no pequeno grupo, traz uma multidão, perde o sentido. Deixa de ser pequeno grupo. Hoje a gente está fazendo transmitido para ficar gravada essa conversa da gente e todos poderem ter acesso. Estou fazendo com quem? Com as pessoas que abriram as casas, para ter ideia disso. Depois não vai ser transmitido. Porque se você pode, você vai. Se você não pode, você não vai. Porque não faz sentido marcar um encontro numa casa para fazer via internet. Não faz sentido. A gente abriria um na internet, na madrugada, onde fosse o horário que não tem como. Eu só posso de madrugada, então para sair de madrugada não dá. Vamos fazer um grupo de estudo na madrugada, mas é outro propósito. Essa intimidade que a gente tem aqui, não tem como fazer numa coisa virtual. Não é o ideal, foge o propósito. Aí, depois da oração, aí a gente decide. Vai ter momento que alguém diz, olha, vamos agora ali para a pizzaria. Vamos aproveitar que o mercado está aberto, vamos fazer a feira, né? Hoje é o dia de fazer a compra das sacolas lá e tal, as cestinhas dos diáconos, vamos lá. Ei, comprou biscoito para Diomedes, ele vai pedir, viu? Então, vai ter isso. E vai ter hora também fazer. 9 horas, né? Vou dormir que amanhã eu vou trabalhar de madrugada. Tem gente que 9 horas tem que ir dormindo. Eu vou poder ajudar todos nas sextas. O estudo é para ser um estudo óbvio, um estudo simples. O estudo é para ser o mais simples possível para qualquer pessoa poder ministrar. Não adianta entrar em questões polêmicas, porque você não traz a pessoa. Aí se você começar a atrair para sua casa pessoas polêmicas, você não tem um grupo de estudo. Você não tem um grupo de debate saudável, você tem uma confusão na sua casa de 15 em 15 dias, de um mês. Entendeu? E aquela pessoa vem só para fazer confusão. Não traz nenhuma resposta, só pergunta. Então, tem que ter esse cuidado. Então, pessoas que queiram aproximar-se da igreja, pessoas que precisam de ajuda e dizem que querem ajuda, aí você traz. Mas alguém que tem uma dúvida teológica, que quer um debate, não, fuja. Tem que ter esse cuidado. Senão você não alimenta a pessoa e ela ainda diz, tá por fora. Pergunto, vocês têm alguma dúvida sobre a ideia do pequeno grupo? Querem trazer alguma sugestão? Porque a gente vai adaptando. Minha dúvida é só com relação ao estudo. Certo. O estudo, ele vai ser, tipo assim, você vai indicar qual seria o estudo daquele dia, daquele dia. Certo. Ou o anfitrião, ou as pessoas que ele selecionou antes do hino que seria. A pergunta é, como vai ser o estudo? É surpresa, quem ministra, o anfitrião escolhe e tal. A gente vai seguir o que o pastor Alexandre disser.
para todo mundo se alimentar da mesma coisa. O que é que pode mudar? A maneira que cada um passa a mensagem. Então, como eu digo, alguém vai passar um filme, pode passar um filme, depois comentar. Alguém pode gravar os próprios vídeos dele, assim, ó, isso, depois vamos assistir, ó. Eu disse isso. Cada um vai ter a sua metodologia, mas todo mundo vai estar estudando a mesma coisa. O começo, meio e fim é para ser o mesmo. Ok? Se ao final do estudo tem que ser a mesma mensagem. Então, eu, por exemplo, gosto de mandar no grupo o que vai ser visto. E lá a gente trabalha. Porque você já vai, é só, tem dúvida, alguma pergunta, já pode jogar lá uma pergunta e a gente já vai distribuir. Eu gosto de fazer assim. Às vezes eu digo, não, isso eu não vou falar não, vai ser surpresa, porque na hora eu jogo. O que eu tenho hoje pra gente são coisas óbvias, que ainda não são sobre o estudo da Bíblia. São partes bíblicas sobre o que a gente está discutindo aqui, porque o que eu estou falando tem um fundamento bíblico. O que eu vou recomendar para o estudo tem um fundamento bíblico. Por isso eu trouxe alguns tópicos para a gente estudar à luz da Bíblia. Mais perguntas? Como não tem? Quais são os benefícios dos pequenos grupos? Aí eu fiz aqui uma lista. Agora eu já posso postar no grupo, porque fica a memória no grupo. Estou colocando lá para vocês terem. E vou abrir o texto. Quais são os benefícios dos pequenos grupos? Vamos lá. Estudo das Escrituras Sagradas. A gente se reúne para estudar a Bíblia. Então, lá em Atos 2:42 diz assim: se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. É isso que a gente vai fazer. Estudar o que os apóstolos ensinavam, comunhão, oração, partir do pão, compartilhar. Isso a gente consegue no pequeno grupo. Presença de Deus nas vidas. Como assim? Porque como eu conheço mais a sua vida, eu vou saber mais como Deus está agindo na sua vida. Você vai poder dizer mais a mim. Você vai poder dizer a seu vizinho, quando ele vier para o grupo, o que Deus está fazendo na sua vida, e ele vai entender. Eu desconfio que lá na rua que eu moro, ninguém conhece nenhum dos milagres que eu tenho recebido de Deus. A Bíblia registra: todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Então, as pessoas viam essas maravilhas e sinais, estavam próximos. Sentido de corpo. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Somos corpo, e assim bem ajustado. Então, totalmente ligado. Mais perto você consegue conhecer mais as pessoas, né? Ver que tem muita gente rindo, mas está chorando por dentro. Tem gente chorando, mas não é desespero, é alegria. Então, o pequeno grupo dá essa oportunidade para a gente. O sentido de corpo. Ações de justiça social. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Aqui a mensagem é: eu tenho como ajudar alguma pessoa? Tá. No pequeno grupo a gente pode dizer: fulano tá complicado, atrasou o salário dele. Bora fazer uma cotinha e ajudar ele aqui? Bora, não vamos incomodar a igreja não. A gente resolve por aqui. É isso que o pequeno grupo faz. Então, gente, vamos orar mais por fulano, que ele está precisando de ajuda. Olha, o outro está meio aperreado, vamos conversar com ele. Intimidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio, no templo, portanto, o pão em suas, partindo o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Intimidade. Junto. Aí você tem intimidade, porque vai passando, né, o tempo junto, convivendo, entendendo, você vai entendendo isso o jeito de fulano, o que entende o que ele passa, não tem constrangimento de falar de suas dores. Intimidade. Por isso que tem que ser pequeno grupo. Duvido que vocês tivessem certeza que eu sou tão louco como estão tendo hoje. Só alguns, aí com a intimidade, mas quem é que dirige hoje? Ele vou nada, tô fora. Agora é o seguinte: salvação dos perdidos. Louvando a Deus e tendo simpatia de todos e de todo o povo,
e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eu gosto muito desse verso, porque o tal do crente, o cara é gente boa, ele podia ser candidato a deputado federal, senador, que todo mundo ia votar nele, antes de ser crente. Aí ele vira crente, é o cara mais chato da rua, ninguém quer andar com ele, ninguém fala com ele. Na casa de Rogério, casa de Rogério tem festa, lá vai Rogério. Rogério virou crente. Rogério ficou tão chato. O irmão Rogério é um cara chato. Ninguém quer mais saber de Rogério, isso acontece demais. Mas esse povo crente aqui, que trabalhou e por isso a igreja cresceu, eles contavam com a simpatia do povo. Todo mundo gostava deles, não era um chato, não. Aí, e Deus acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Eu acho esse verso muito importante, porque eu lembro, eu já passei por isso. Cada um segue sua linha, cada um de vocês tem a interpretação e o respeito, mas aí a gente vê assim, o culto hoje foi bom, 10 pessoas levantaram a mão. O culto hoje não teve nem decisão. Esse pregador não faz nem apelo. Como é que as pessoas vão salvar? Nada disso faz sentido. Porque é Deus quem acrescenta a cada dia aqueles que vão salvando. A igreja é um hospital. Pensa assim, se a igreja é boa para acolher pessoas, para cuidar, ela cresce porque Deus vai jogando lá para a gente cuidar. Mas se o hospital não está aparelhado, ele não vai botar para morrer, não. Ele bota para outro lugar que possa atender. Já teve vez que eu preguei e vinha as pessoas, o que é que esse povo pensa que eu estou oferecendo aqui? Não. O que eles entenderam dessa mensagem? Por que tantas decisões? Por que isso aconteceu? Porque a igreja convida. Porque a igreja vive. Porque a pessoa vai à igreja somente para levantar a mão, independentemente do que a gente prega. Pense nisso. Então, uma igreja que eu fui presidente, tinha muitos grupos em seu estilo. Tinha grupo evangelístico, tinha muito grupo. E muitas decisões. Por quê? Porque era o pregador? Era não, gente. Que a pessoa está lá, conhece, se aproxima e vai à igreja para dizer, olha, gente, eu agora estou aqui. É isso que acontece. Então eu gosto desse verso porque a consciência é Deus que salva e entrega para a gente cuidar. Não é mérito do pregador, não é o espírito que usou ele naquele momento. Não, já vem trabalhando e só trouxe para te entregar. Me entende? Então, essa é a minha visão. Vocês têm pleno e total direito de discordar dela. Então, nós vimos aqui os benefícios do pequeno grupo. E fatores fundamentais para o sucesso de um pequeno grupo. Fatores fundamentais. Escuta ativa. Ih, que novidade é essa? Por que isso? O que é que a Bíblia diz? O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Mas aí Jesus pergunta, tu queres que eu faça? E esperou a resposta. No pequeno grupo, a gente tem que ter uma escuta ativa. Então, é fundamental que a gente olhe para o outro, escute o que o outro tem para dizer. Fatores fundamentais. Sigilo e não julgamento. Isso, para mim, é fundamental. Quando eu digo isso para mim é fundamental, porque eu não falei a frase completa. Isso, para mim, é fundamental para a minha vida. E a partir do momento que eu tive o cuidado de me comportar assim, eu durmo em paz. Dormi pensando, estourou aquela bomba, vão saber que fui eu que contei. E agora? Eu disse e vazou. Eu não tenho essa dor de cabeça comigo, graças a Deus. O que é que a Bíblia diz aqui, ó? Eu fui curado, irmão, eu fui curado. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Qual é a moral da história aqui? Vamos lá. Quando duas pessoas estão falando de um terceiro, 3 morrem. O que fala, o que escuta
e a vítima do comentário. 3 pessoas estão aí perdendo a alegria da vida. O que fala, o que escuta e o que está ausente e a gente falando. Então, existe um princípio que eu aplico à minha vida, aprendi com os sábios antigos. Se temos duas pessoas conversando, não precisa nem pedir segredo, aquilo já é segredo. Sou eu, você e Deus, aquilo é segredo. Olha, isso que eu te contei é segredo. Nem precisa dizer, para mim já é segredo. Agora, se tiver mais uma pessoa, já é domínio público. Aí você tem que me avisar que é segredo, porque já é de domínio público. E no pequeno grupo da multidão? Depende. E o pacto do sigilo? Nós já temos aqui o pacto do sigilo. E quando o corpo diaconal se reúne? E o pacto do sigilo? O pequeno grupo é parte da igreja, o pequeno grupo é subordinado à igreja, o pequeno grupo é igreja, mas ele tem que ser melhor e um exemplo para aquele modelo, aquela multidão que se reúne, porque senão ele não existiria. Se aquilo desse certo, não fazia, não haveria necessidade dessa mudança. Veja, isso não é um avanço, isso é uma volta ao princípio, porque foi assim que a igreja nasceu e foi assim que ela cresceu. E do jeito que ela é hoje, é por isso que ela se acaba. Porque falta intimidade, falta sigilo. Quem é que abre o coração mesmo para pedir uma oração? Quando eu vejo alguém ir lá pedir oração publicamente, eu digo aquilo é prova de fé e desespero. Não dá para você não sabe quem está ali, quem está, mas no pequeno grupo, vocês vão ver a experiência de pessoas dizerem coisas que você nunca imaginou na sua vida. Então, isso é um cuidado que você tem que ter. Guardar o sigilo. E o não julgamento? Eu não vou dizer a alguém que eu estou doente porque ele vai me julgar. Vai dizer que crente que está doente é porque ele tem pouca fé. Crente não pode ter depressão. Crente não pode ter crise nervosa. Crente não pode ter ansiedade. Não pode. Eu não vou dizer. Eu não vou dizer que eu tive uma tentação, porque vão dizer o que de mim que eu tive uma tentação? Imagina o pecado. Aí é que eu não conto mesmo. Tem que receber a informação sem julgamento. Aí você vai descobrir muita coisa que as pessoas precisam de ajuda. Então, a gente não pode julgar. Jesus não julgou ninguém. Não julgou ninguém. Então, a gente tem que aceitar as pessoas da maneira como elas estão, para a gente poder ajudar a elas abandonarem o que há de errado na vida e avançarem. A gente aceita como está e ajuda elas, se ela estiver receptiva, a mudar. Então, tinha uma irmã que ela andava na rua comigo, aí ela parava na esquina e falava: mas fulano só vive nessa cachaça aí, né? Tudo muda não, né? Quando é que tu vai na igreja? Eu te chamo todo dia, rapaz. Tá. Eu brincava muito com ela. Você, irmã, é complicado, né? Ele fazer isso com esse convite aí, né? Julgar a vida dos outros e divulgar a tudo, um pacote completo, né? Se a gente receber uma pessoa assim no pequeno grupo, o pequeno grupo tem que ter um movimento especial. Vamos agora colocar a mão no coração, pensar naquilo que nos incomoda e colocar diante de Deus os nossos pedidos. Ó Senhor, escuta o pedido que está no coração. Tu pedisse o quê? Nada, só agradecer. Agradecer o quê? A sua presença. Tem que ter. Não, mas eu sou crente, eu não posso fazer isso. Pois é, irmã, eu estava orando por causa da sua língua. Estou preocupado com a senhora. Tem que ter inteligência, porque tem que usar a inteligência e não pode soltar tudo, não. Pois bem, pequeno grupo tem isso. Tem que tomar cuidado. Para não ser você interpretado como alguém que sai soltando. Comece a partir de hoje a continuar vivendo assim, guardando o sigilo das coisas. Então, muito cuidado. É bom que o grupo cresça.
passe tempo junto. E estas coisas vão acontecer. Então, seguindo. Constância. 2 sábios pensando sobre qual era o versículo mais importante e tal. Um deles citou esse. Por quê? Aquele do bezerrinho para oferecer. Então, o que é que tem a ver isso? Porque você tem que ser constante no seu serviço ao Senhor. Ofereça tal hora e tal hora, constante. Não tem, não, de vez em quando. Não, é constante, tal hora e tal hora. O pequeno grupo tem que ser constante. Eu vou. Hoje eu estou com vontade. Hoje eu não estou nem afim. Hoje eu não estou bem para ir. Tem que ir. Porque aí é nessa hora que você vai descobrir uma coisa que vai mudar a sua vida. Você vai pegando o prazer de estar junto. E aí o pequeno grupo cresce. Estas são recomendações, são coisas que, no mínimo, a gente tem que começar um projeto como esse sabendo disso. Que a gente precisa ter sigilo, que a gente tem que se envolver, que a gente tem que ter constância, compromisso. E aí, hoje, eu preferencialmente chamei os anfitriões, você tem que conhecer a regra do jogo. Tem que saber como é que a coisa funciona bem. E a essência é quem recebe. Porque no grupo é na sua casa. Então é você que vai fazer convite. Porque eu não vou sair de Areias para fazer convite em Joana Bezerra. Não conheço ninguém lá. Não vou pegar um carro de som e fazendo lá. Vou fazer. É você que vai escolher quem vai trazer para o seu grupo. Escolher. Se é alguém que está precisando muito, se é alguém que pode cooperar no grupo. Você vai fazer o filtro de quem você... fulano precisa muito, mas eu não tenho condição de cuidar. Então eu não vou trazer ele para perto de mim agora. Quando eu tiver um grupo mais forte, eu trago ele para cuidar dele. Então tem que entender, porque Deus vai acrescentar aqueles que a gente pode cuidar. Então, é essa a ideia. Vou olhar aqui, ó. Eu dei uma parada, contei mais piada, brinquei, houve problema tecnológico. São 20h53 e temos um caminhar. Eu não olhei aqui os nossos participantes. Quando alguém falou aqui, foi um cumprimento. Não estou aqui. Alguém tem aí alguma pergunta a fazer? Pode participar por voz, por gentileza, se desejar. Eu estou escutando o silêncio.